Bom dia, turma. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E vamos agora, com essa novidade. Foi modulado com a disciplina de Geografia a partir de hoje, né? Aliás, a partir da semana passada, mas estava faltando alguns trâmites aí de sistema, né? Com a Secretaria de Educação, que é o SIAP, né? Que é o sistema que nós utilizamos para que temos que estar inseridos dentro para poder trabalhar com as disciplinas com as quais nós somos modulados, tá bom? Então, vamos começar com esse trabalho, já com o conteúdo do último bimestre, embora vocês estejam agora inseridos em uma nova configuração no ensino médio, que é o trabalho dos ciclos, mas eu vou trazer para vocês esse conteúdo que é condizente com esse período, né, do ano letivo do segundo ano em geografia, assim como eu estava fazendo com os conteúdos de biologia, tá bom? Então, nosso conteúdo é espaço mundial, configuração, conflitos e perspectivas. O que aconteceu no mundo, né? Anterior à globalização e o que está acontecendo agora, após o início da globalização e durante, né? Essa nova modalidade de interação mundial que é a globalização, beleza? Então vamos lá. Bom, o território aqui, conceitos, né, para a gente começar, o que é território? Território é o espaço no qual é exercido poder por uma pessoa, por um grupo, por uma corporação ou algo do tipo, né? Então configura-se território, aquele espaço sobre o qual algo ou alguém, né, algo que eu digo seria uma empresa, uma corporação, né, ou alguém detém ou tem poder, ok? Para tudo, né, para manipular, para alterar, para fazer modificações e por aí vai, beleza? O conceito de nação se dá através dos termos, ou melhor, o conceito de nação é que nação é um grupo de pessoas com uma identidade, né? Faltou um azinho aqui, vão desculpando aí, tá bom? Então, nação é um grupo de pessoas que possui uma determinada identidade, beleza? Povo é o todo de pessoas que vivem em um mesmo espaço, que estão sujeitos às mesmas leis, regras, normas, né? Ao mesmo governo, utilizando a mesma moeda e etc. Então, o povo brasileiro, né, é um exemplo bem bacana para a gente utilizar aqui para esse conceito, né? O povo brasileiro está sujeito ao mesmo governo, utiliza a mesma moeda, né, que hoje é o real, extremamente desvalorizado, né, infelizmente, perante o mundo no momento, mas as coisas vão melhorar, temos que sempre ter essa perspectiva, né, e essa vontade de que melhore. Não é isso? Então, o povo é todo grupo de pessoas que vivem no mesmo espaço, que estão sujeitos às mesmas leis, ao mesmo governo, à mesma moeda e etc. A mesma língua, né? Tem que falar a mesma língua também. Então, isso tudo cabe no conceito sobre povo. Estado é uma organização política criada por um grupo de pessoas para administrar a sociedade da qual elas fazem parte. Então, o Estado brasileiro é uma organização política que contém aí, né, nós somos federação, né, então contém aí o poder federal, contém os poderes estaduais e o poder municipal. E isso compõe o Estado. Então, o Estado de Goiás, por exemplo, ele está não sujeito, mas ele está integrado à federação, que é o país Brasil, e esse Estado ele é governado, né? Ele possui um governo, ele possui uma determinada autonomia, e dentro dessa autonomia, ou melhor, junto com essa autonomia existem as subdivisões desse Estado, que são os municípios, né? Que serve bem o nosso exemplo aí, que é o Estado de Goiás, e esses municípios também são governados pelos prefeitos. Então, e tudo isso junto compõe o que nós podemos chamar de Estado, beleza? Não só Estado no conceito ou no sentido do nome do Estado, de área geográfica, mas Estado na questão, como o próprio conceito diz, né, da organização política, tá bom? Que é criada por um grupo. Que grupo é esse? O Estado possui aí o grupo
composto pelo governador e seus secretários, né? E pelos prefeitos e seus auxiliares também. Beleza? Então, Estado no sentido de organização política, tá? Não no sentido de espaço geográfico. O conceito de Estado-nação, o Estado é criado, ou melhor, a nação é o Estado criado por um grupo de pessoas, uma nação com o intuito de organizar a sua sociedade. Então, o Estado brasileiro, né, como lá fora é dito, ou quando o Brasil vai se fazer representar na ONU, por exemplo, o Estado-nação, o Estado da nação Brasil, ele é criado por pessoas, né, que tem o intuito de organizar essa sociedade. Qual sociedade? A sociedade brasileira. Beleza? O Estado-nação ainda, todo Estado-nação, além de possuir um povo, deve possuir também um território. Então, o Brasil possui aí um território, né, de dimensões continentais. Se nós analisarmos o mapa da América do Sul, todo o mapa da América do Sul, nós vamos perceber que o Brasil poderia muito bem ocupar todo esse mapa, né? Aliás, ele quase ocupa, por isso que muitos dizem que o Brasil tem dimensões continentais, porque ele praticamente começa no início do continente sul-americano e termina, né? Quase que termina no final do continente sul-americano. Ele realmente é gigantesco, né? Dentro de um único território que seria o continente sul-americano. Beleza? O Brasil tem essas proporções todas aí. Ainda dentro desse conceito, né? Todo Estado-nação, além de possuir um povo, deve possuir, ou melhor, além de possuir um território, tem que possuir um povo, né? E nós temos aí um povo com etnias tão diversas, né? Somos os tais, como a história nos ensina desde criança, os tais miscigenados, né, galera? Somos um povo muito misto, porque somos descendentes de europeus, porque fomos colonizados, né? Fomos aí colonizados pelos portugueses, tivemos a influência dos holandeses, dos espanhóis, né? Os holandeses principalmente no Nordeste, especialmente ali em Pernambuco, né? E depois eles trazem, né? Os portugueses trazem os escravos para o nosso país, né? Naquele período trágico do mundo, né, em que seres humanos eram postos aí a situações de extrema degradação, e não podemos esquecer que nosso país já era ocupado pelos índios, né? Então nós temos aí uma mistura de índios, europeus e negros. Somos um país com esse tipo de características, né? Miscigenados, beleza? Essa é a característica do nosso povo. O Estado-nação, ou melhor, todo Estado-nação, além de possuir um povo, um território, deve possuir também uma legislação. Essa é a Carta Magna, né? É a lei maior do nosso país. A nossa legislação, ela só existe se ou quando é fundamentada na Constituição, ok? Nossa Constituição foi alterada pela última vez em 1988. Os registros datam que a nossa primeira Constituição surgiu por volta de 1822. Foi uma Constituição outorgada, né? Ela não foi votada, ela não foi escolhida, ela foi outorgada. O imperador Dom Pedro, né, naquela época, com poder total sobre o nosso país, ele escreveu a lei, escreveu uma Constituição e mandou que se cumprisse, né? Ela sofreu várias alterações ainda na década de 1820, que ele próprio impôs, né? Que ele próprio teve o desejo de fazer e impôs ao povo brasileiro que se cumprisse, né? Então, uma legislação, sendo ela, no nosso caso, a Constituição, é a lei máxima de um país, né? De uma nação, definida como que define como deve ser o país, bem como as demais leis. E a nossa Constituição tem uma peculiaridade a respeito dela, que ela é chamada de Constituição Cidadã, né? Por quê? Porque ela foi criada após um momento turbulento do Brasil, que foi a ditadura, né? Que durou até 1987, mais ou menos, né? Desde 1964,
quando houve o golpe contra o Getúlio Vargas, e aí também tinha ocorrido a Segunda Grande Guerra e a Guerra do Vietnã, e tudo isso contribuiu para que a nossa Constituição viesse a ser uma Constituição que tratasse de forma muito, muito especial dos direitos humanos, né? E por isso ela é chamada de Constituição Cidadã. Ela abrange ou ela resguarda muitos direitos humanos para o povo brasileiro devido às circunstâncias em que ela foi criada e que o mundo viveu nesse período da última ou da anterior Constituição até ela. Beleza? Então ela tem essa particularidade aí na sua escrita, né? Todo Estado-nação, além de possuir um território, um povo e sua legislação, também deve possuir um governo, né? Nosso governo é presidencialista, de 4 anos, né? Então, e esse governo ele não é formado só pelo presidente, né? O presidente ele elege os ministros que governam com ele, não é? Ele elege não, ele escolhe, né? Ele é eleito. Os ministros são escolhidos por ele e cada ministro ou esses ministérios, secretarias, autarquias, né? Como é constituído, como é configurado o nosso governo, ele é composto através disso, né? O próprio presidente ele tem autonomia para escolha de vários tipos de cargos nas autarquias e empresas públicas do nosso país, como a presidência da Petrobras, da Polícia Federal e por aí vai. E, além disso, ele escolhe os ministros que vão compor, né, os ministérios, formando seus grupos de trabalho com as pessoas que eles desejarem, tá bom? Claro, obedecendo ainda, né, eles têm que obedecer e têm que manter aqueles que são funcionários de carreira, né, ou os ditos funcionários concursados que ocupam esses ministérios. Esse pessoal não pode ser exonerado, né, a não ser por justa causa. E eles, claro, muitas vezes, dependendo da diversidade que existe entre eles e o atual chefe, né, que é o ministro, eles acabam sendo remanejados ou pedem para ser remanejados para não trabalhar com determinada pessoa, mas o cargo deles até que eles provoquem a sua exoneração, o cargo deles é vitalício, né, ou pelo menos até se aposentar, beleza? Todo Estado-nação, além de possuir um território, um povo, uma legislação e um governo, também tem que possuir uma moeda, né? A nossa é o real, instituído em 1994 por Fernando Henrique Cardoso, né? Há controvérsias, porque dizem que não foi ele o criador da moeda real, mas enfim, ele era o presidente da época e foi ele que instituiu essa moeda, que até o momento, né, é a moeda brasileira mais forte que tem, embora nesse instante, nessa atual conjuntura, né, do nosso planeta, o real seja uma moeda muito desvalorizada perante, principalmente o dólar e o euro, né, as duas mais fortes moedas, a libras, esterlinas também, né, a moeda usada ainda pela Inglaterra, que vai voltar a usar como moeda oficial, porque a Inglaterra está se separando do bloco europeu, vai parar de usar o euro para usar novamente a sua moeda oficial, que são as libras esterlinas, né? Então, o real, a moeda brasileira, ela é desvalorizada demais perante principalmente essas três moedas, libras esterlinas, o dólar e o euro, ok? Mas nós temos uma moeda relativamente forte, principalmente no continente da América do Sul, se compararmos também ainda aos países da América Central e principalmente aos países asiáticos e africanos, né? Nossa moeda é muito forte perante as moedas desses países, ok? Todo Estado-nação, além de possuir um povo, um território, um governo, uma legislação e uma moeda, também tem que possuir reconhecimento internacional. Nós vemos aí, essa foto já é antiga, né? Podemos considerá-la antiga, no momento em que a Dilma Rousseff era a presidente do país. Isso aqui é uma reunião da ONU, certamente. Vemos aqui o Putin, né? O Vladimir Putin. Esses outros eu não consigo dizer os nomes agora, mas a gente vê aqui é um país árabe, certamente, eu não sei dizer a bandeira nesse momento, mas isso aqui certamente é uma reunião da ONU, né? E o Brasil, com muita luta, né, com muita persistência,
o Brasil conseguiu ocupar uma cadeira na ONU. O que significa isso? Significa poder votar situações, né, ou eventos relacionados a coisas que atingem o mundo todo, além das questões de segurança mundial, né? Quando, por exemplo, alguém declara guerra, ter essa cadeira na ONU, esse poder de voto na ONU, significa opinar sobre ir ou não para uma guerra, sobre deixar ou não que uma guerra aconteça, além das questões econômicas, é, 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 como, por exemplo, participar de blocos econômicos, né? O Brasil, como principal país do Mercosul, que é o principal, né? O Brasil também faz parte de outros grupos comerciais pelo mundo. Ainda não entrou no grupo europeu, porque os europeus são muito são mais evoluídos e também são meio soberbos quanto a isso. E para entrar, né, um país sul-americano ou um país americano que não seja os Estados Unidos, que queira entrar no grupo europeu, tem que ter muito dinheiro, né, e muito o que vender. Mas o Brasil é um país reconhecidamente forte comercialmente, né, digamos, principalmente por causa de produtos como a soja, a carne e outros mais. Então o Brasil tem esse poder. E por isso ele é reconhecido internacionalmente. Além das dimensões continentais territoriais, o Brasil tem muita produção, né, galera? Principalmente na agricultura e na pecuária, né, no caso. Aqui nós temos o mapa mundi, né, da atual configuração do mundo, né? Nós temos essa atual configuração do mundo. Por que, professor, você está falando da atual configuração? É porque o mundo ele muda essa configuração, né? Países surgem, não a todo momento, mas sempre estão surgindo, né? Através de quê? De ilhas, né? Que afloram de vulcões subterrâneos, né? Nos leitos dos oceanos pelo mundo afora. Então países se modificam, né? Porque as guerras civis, principalmente aqui na África, aqui nós temos em torno de 50 países no território ou no continente africano. E esses países se modificam, essa quantidade muda sempre que uma guerra civil divide um determinado país, né? Uma parte do povo luta, ganha uma determinada guerra civil, né? Uma guerra entre eles, e eles repartem o país, dividem o país em dois, né? A Alemanha, por exemplo, já foi dividida em duas, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E em 1989 isso mudou quando o muro de Berlim foi derrubado, né? Então a configuração do mapa mundi ela pode ser alterada com o surgimento ou desaparecimento de uma determinada região ou de um determinado país, né? Ok? Então o mapa mundi ele sofre essas alterações. A evolução do mapa do Brasil após a Guerra das Emboadas, de 1709 a 1789. Só para vocês terem uma ideia, o mapa mundi político representa um determinado contexto histórico. É o resultado de conflitos diversos no decorrer dos tempos, né? Alguns ainda não superados. Então, aqui é só uma curiosidade, não existia o Acre aqui, tá, galera? O Acre só surge no Brasil, então essa parte aqui é preenchida, ó, ele só aparece no mapa do Brasil depois da Guerra do Paraguai, curiosamente, né? Então, olha, só para vocês terem uma ideia do que acontece com os mapas, eles são alterados. Olha. Em 1709, o mapa do Brasil era isso. Em 1789, que foi quando foi promulgada a lei a lei áurea, né, galera, da libertação dos escravos, olha aí. Então, aqui nós tínhamos o território, principalmente lá no sul do Brasil, era bem diferente, chamava São Pedro. Depois veio se chamar Rio Grande do Sul, né? Aqui nós temos ainda, ó, a Europa no século XVIII, né? O século XVIII da Europa era isso. Aqui nós temos a Europa nos tempos atuais, né? Bem diferente, bem maior, né? A configuração bastante alterada. Aqui nós tínhamos o Império Romano, nós não temos mais o Império Romano aqui, né? Então isso muda muito. Aqui temos o Reino Unido, da Sardinha, né? Hoje nós temos o Reino Unido que compõe a Grã-Bretanha, mais a Suíça, a Suécia e todos aqueles países nórdicos ali, né? Compõem o grande Reino Unido, né? Que é uma área muito rica e muito próspera do continente europeu. Os conflitos internacionais aí que podemos dizer que interferiram na configuração do mundo como é hoje. Então a Segunda Guerra Mundial foi iniciada pela Alemanha,
e contou com forte apoio da Itália e do Japão naquele momento, né? Mussolini, né, galera, governava a Itália e foi o grande vilão, um dos grandes vilões do mundo nesse evento trágico de milhões de mortes, né? O Japão também, porque odiava os Estados Unidos, tanto é que o Japão, após decretada a paz mundial, o Japão ainda, de forma muito cruel e covarde, ataca Pearl Harbor, né? E por causa disso, Nagasaki e Hiroshima praticamente foram dizimadas da face da Terra pelas bombas nucleares que os Estados Unidos lançaram sobre esse território, né? O grupo de países vencedores da guerra, que foram os aliados, composto pelos Estados Unidos da América, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que era a Rússia daquela época, né? Era era uma união de países, né, que hoje compõem a Ucrânia, Eslovênia e tudo mais. O Reino Unido fazia parte do grupo dos aliados e a França, a partir de 1945, a geopolítica mundial muda por conta da Segunda Guerra e mais principalmente por causa da vitória, né, que os países aliados conseguiram impor contra Hitler e Mussolini e todos aqueles que o Japão, né, compunham os, digamos, vilões, né, galera? Eram vilões, né? Principalmente a Alemanha, por causa do intuito que eles tinham com a guerra, que era sobrepujar, né, outros povos como os judeus, por exemplo. Então foi muito trágico, muito triste. Depois disso surge a Guerra Fria, né? A Guerra Fria surge ali depois, muito depois da Segunda Guerra. Tivemos ainda a infeliz e idiota, né, eu diria, guerra contra o Vietnã, porque os Estados Unidos não tinham como vencer aquela guerra e não tinha nem para que estar naquela guerra, então perdeu milhões de soldados numa guerra inútil, né, sem sentido, mas enfim, já aconteceu, né? Então, embora aliados no passado, Estados Unidos e Rússia, na época não era a Rússia, hein, galera, era a União Socialista Soviética, né, dos países que compunham aquela região toda, que era o maior país do mundo, né? Ainda é um dos maiores. Então eles se tornam inimigos, mas não ao ponto de haver guerra na prática, né? Mas havia uma guerra silenciosa entre eles, com espionagem e tudo mais, que era a chamada Guerra Fria. Sem jamais entrar em conflito, eles nunca entraram em conflito direto, essas duas potências apoiam aliados ao redor do mundo contra o inimigo naquela época, que foi o Hitler, né, e seus aliados. Também investem muito no desenvolvimento de armas de tecnologia aeroespacial. Foi a famosa corrida armamentista, né, principalmente da produção de bombas nucleares, porque esse sujeito aqui tinha lançado duas bombas terríveis, né, contra dois territórios japoneses, dois estados japoneses. Então esses caras aqui, os soviéticos, também queriam possuir esse tipo de armamento, né? Então essa Guerra Fria se dava principalmente por causa da batalha entre eles, de um roubar a tecnologia do outro, né? Mas também na produção efetivamente dessas armas, ok? Assim como a Itália, a Alemanha tornou-se um único Estado-nação no decorrer do século XIX. Antes disso, existiam dezenas de estados, né? Como a União Socialista Soviética, a Alemanha também era composta por diversos estados que mantinham uma Assembleia Geral que governava todos os territórios, no entanto, dominada por Prússia e Áustria, né? Não está errado, tá, galera? Não era a Rússia, era a Prússia e a Áustria. A Áustria, então, a Hitler, por exemplo, era austríaco, né? Ele não era alemão. Ele nasceu na Áustria, que naquela época já tinha sido dividida, né? A Alemanha já tinha uma configuração e não era dominada pela Áustria e pela Prússia, mas digamos que na prática a Áustria estava ainda ali dentro do território, né? Aqui, o oeste da Prússia, né? O leste da Prússia e o oeste da Prússia, e a Áustria ainda compunha o Estado alemão, né? E o Hitler, ele tinha essa nacionalidade por conta do território em que ele nasceu, né? Esse imperador, chamado Otto Bismarck, e o Guilherme I, então o Otto era primeiro-ministro do Guilherme I, que era o imperador prussiano, né?
eles unificaram a Alemanha em um único estado no século XX, né? Já no século XX, esses dois caras participam, né, da criação, do início desses trágicos eventos, né, que foram a Primeira e a Segunda Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Sendo que a última teve como base o afã nacionalista, né, aquele conceito estúpido de Hitler de que os alemães eram uma raça superior, os tais famosos arianos, né? E aí, baseados nesse conceito de superioridade alemã sobre outras nações, principalmente sobre os judeus, surge a Segunda Guerra Mundial. Esse cara, ele tem essa frase que é famosa, né? Nunca se mente tanto quanto antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada. Otto von Bismarck. Esse cara é um pensador, mas ele se tornou político, né? E junto com o imperador, meio que dominou essa região toda. Aqui nós temos fotos muito fortes, né, galera, do Holocausto, né? Eram judeus que eram confinados e levados a essas condições subhumanas, passavam fome, sede e eram mortos de tudo que é jeito, né? Mas dos tipos de morte mais cruel a que eles eram submetidos estavam as câmaras de gás, né? Eles eram amontoados em quartos minúsculos, né? E liberava-se o gás para que eles morressem envenenados pelo gás. Era muito trágico. E nesse evento chamado de Holocausto, vocês devem lembrar, morreram mais de 6 milhões de judeus, só de judeus, né? Após o fim da Segunda Guerra, a Alemanha é dividida em 4 partes, cada uma para um dos países do bloco aliado, ficando cada um responsável por reconstruir a infraestrutura e funcionamento estatal de cada região. Então nós tínhamos aqui a Tchecoslováquia, na época, compunha esse território, né, chamado de território alemão. Então nós tínhamos essas 4 divisões, né? Aqui nós temos Hamburgo, Berlim, Frankfurt e esse território que depois veio a se unificar com a Alemanha, né? A Áustria mais embaixo, a Suíça que aqui compõe o Reino Unido, né? A Áustria não, a Áustria já compunha o território da Alemanha. Aí depois uma nova subdivisão, né? Uma alteração na configuração territorial alemã. Disputas entre os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos e a comunista União Soviética levam a Alemanha a ser dividida em 2 estados, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né? Com o seu próprio governo e separando famílias, amigos e locais de trabalho. Então surge aí a República Federal da Alemanha Capitalista e a República Democrática da Alemanha Socialista, né? Então, e aí havia um muro aqui, né, galera? O famoso Muro de Berlim, que nós vemos ele ser derrubado em 1989, né? Nesse ato, né, que foi um ato heróico do povo, viu, galera? Não teve, claro que teve aí alguns políticos, né? Porque isso nasce, esse tipo de evento e de movimento sempre tem um cunho político, mas nesse caso era um cunho político de libertação da Alemanha, né? Ou seja, de unificação do povo. A Alemanha então é reunificada com o enfraquecimento econômico e político da União Soviética, que passa a ser Rússia, né? Esse território soviético também vai sofrer grandes movimentos populares que vai dividir esse grande país, né? Que se torna a Rússia e outros países, e os muros e cercas que dividiam as nações, né? Nesse caso a nação alemã, em 2, foram derrubados. Esse é o Muro de Berlim, o famoso Muro de Berlim. Existe um pedaço dele, viu, galera, até hoje na Alemanha, em um museu, né, que relembra esse grande movimento de libertação, de unificação desse povo. Porque aqui, olha, vocês devem lembrar, né, famílias eram separadas, né, os povos, então, parentes viviam na Alemanha Oriental, outros na Alemanha Ocidental, eles não podiam se encontrar. Não havia como uma alemães desse lado entrar na Alemanha desse lado. Era muito triste, né? Aqui a gente temos a Alemanha capitalista, era rica, né? Então a Mercedes surge aqui com toda a força na Alemanha capitalista. Já a Alemanha socialista era uma Alemanha pobre. Então o povo de um lado do Muro de Berlim sofria muito com a pobreza e o outro não, esbanjava a riqueza, né?
por conta das riquezas naturais que ficam de um lado e não do outro, do muro, né? Isso infelizmente acontecia. Aqui a gente tem um pouco de Israel e Palestina. A aula já está acabando, tá? Não vou me estender tanto assim. Então, Israel e Palestina compõe aí um cenário, uma história mundial que infelizmente dura até hoje, né, galera? Os conflitos pela Cisjordânia, ou seja, por Jerusalém, né? A região que hoje diz respeito a Israel e Palestina sempre foi ocupada por povos hebreus e árabes. Então, os judeus e os árabes disputam esse território até hoje, né? As diversas invasões ocorridas na região levou parte significativa do povo judeu a migrar para outras regiões, principalmente a Europa, principalmente ali, 70 anos depois de Cristo, né, a invasão otomana, né? Após a Segunda Guerra e a perseguição nazista aos judeus, que foi o motivo dessa guerra, né, segundo Hitler, uma ideia nascida no século XIX ganhou mais força, que foi a criação de um Estado judeu na Cisjordânia. Acontece que a Cisjordânia, ela pertence, né, pertencia, né, à Síria, à Jordânia, a países de etnias árabes, né? E os judeus que, né, não são árabes quiseram, né, ter posse desse território, principalmente porque Jerusalém, a terra onde o grande líder judeu nasceu, Jesus, né, Jerusalém estava inserida aqui próximo ao Mar Morto, né, e na região da Jordânia. Então essa guerra existe até hoje, essa disputa por esse território existe até hoje, e ela já ceifou, né, essa disputa já ceifou milhares de vidas, né. O povo árabe residente na região se tornou o povo árabe residente na região se opôs a essa ocupação judia, né? Uma vez que a região também é sagrada para a religião da maioria do Islã. Acontece, galera, que aqui em Jerusalém existe a maior mesquita muçulmana do mundo, né? Dentro de Jerusalém, a terra onde nasceu o líder cristão, o maior líder cristão da humanidade, que foi Jesus, né? Então, veja que coisa curiosa, né? O povo que não é cristão, que não acredita no Jesus desse povo, no líder desse povo, que é o judeu, tem a sua maior representação religiosa, que é a maior mesquita muçulmana, dentro do território do povo onde o cristianismo surge, né? Que é o povo que teve Jesus aí como seu líder. E aí, o povo cristão, né, agora chamado de cristão porque segue o Cristo, quer ter a posse do território onde o Cristo nasceu. E o povo que não segue o Cristo tem ali a sua maior representação religiosa, que é a sua maior mesquita, né? E há uma migração de árabes gigantesca para o território de Jerusalém em determinada época do ano, para poder, a chamada intifada, né? A intifada é quando vários povos árabes migram ou vêm para Jerusalém para um evento chamado de intifada, dentro de Jerusalém, ocupando o território que é dos cristãos, né? Então essa guerra, ela sempre existiu por causa disso também, né? E até hoje há conflitos, está mais calmo ultimamente, principalmente agora na pandemia, que parece que veio também para, além da tragédia das mortes, mas veio para dar um pouco de paz para aquela região, né? Então eles se opunham, né, e se opõem até hoje, uma vez que a região também é sagrada para a religião do Islã, para a grande maioria do povo islâmico, né? Ainda assim, os povos judeus passaram a migrar de vários lugares do mundo, principalmente da Europa, e se estabelecer, ou seja, o povo judeu volta para Jerusalém, né, volta para Israel, por conta dessa região tão importante para eles, que é a região sagrada chamada de Palestina, né? Região da Palestina. Então, apesar da oposição palestina, o Estado israelense é fundado em 1948, ocupando territórios antes ocupados pelos palestinos. Os palestinos, vale lembrar, em sua maioria falam árabe e são muçulmanos, né, galera? Seguem o islamismo. Então, o povo judeu, né, que é o povo dito cristão, quer ocupar a região de não cristãos, né, de muçulmanos, de islâmicos, né? Então a Liga Árabe recusa em reconhecer o novo país. Os árabes até hoje não reconhecem
que essa região seja dos judeus, seja israelense, né? E o que acontece até os dias de hoje é que alguns dos países membros, como Líbano, Síria, Egito e Jordânia, reagem atacando Israel. O Irã e o Iraque também, tá? O Iraque hoje mais calmo, porque o Saddam morreu, mas o Irã até hoje ataca Israel por conta dessa ocupação desse território palestino, né? Não reconhecendo essa região como Estado judeu, como Estado israelense, ok? Então aí, atualmente a região é caracterizada pela presença de grupos radicais, alguns apontados por alguns países como os Estados Unidos como terroristas, né, contrários à existência de Israel. Pode-se dizer, galera, que Saddam Hussein e até mesmo Bin Laden existiram sendo esses atrozes, né, esses grandes vilões da humanidade, eles existiram alimentados pelo ódio, né, aos Estados Unidos, ou alimentaram o grande ódio que eles alimentam pelos Estados Unidos por conta do apoio que os Estados Unidos dão para Israel na ocupação desse território palestino. Então esses grupos radicais existem para tirar Israel, querendo tirar Israel dessa região, que segundo eles pertence ao povo árabe e ao povo islâmico, tá? Por outro lado, é comum o exército de Israel atacar o território palestino, muitas vezes áreas residenciais com o pretexto de autodefesa, né? Então muitos inocentes morrem, tá, galera? Aqui é uma representação bem clássica, né, de um soldado israelense ameaçando uma família saudita, né, uma família árabe, para não querendo deixar que eles entrem no Estado israelense, que é a Palestina ocupada, né? Então é o pretexto de autodefesa e ataca inocentes e grupos jihadistas da Palestina, né? O povo que compõe o grupo do jihad islâmico, né? Que não era violento, viu, galera? Ele se tornou violento depois de todo esse evento de ocupação, tá? Então a Palestina, Israel e Palestina, possível solução para o conflito. Os israelenses desejam que os palestinos reconheçam o direito de existir em paz do Estado judeu, né? Os palestinos querem que a parte oriental de Jerusalém, como sua capital, Jerusalém pertencia aos dois países. Israel se recusa a dividir a soberania sobre a cidade, que reconhece como pertencente apenas ao povo judeu. Acontece, galera, que, rapidamente falando aqui, na cruzada, ou nas cruzadas, o grande líder islâmico, né, e muçulmano, Saladino, toma Jerusalém do poder romano, né? Ocupa Jerusalém e ele toma Jerusalém e Jerusalém passa a ser território árabe, né? Árabe não, islâmico. Depois disso, muito depois disso, uns 800 anos depois, Israel toma Jerusalém dos islâmicos, né? Do povo muçulmano. É por isso que existe essa guerra até hoje, né? Os palestinos desejam que o seu Estado tenha como fronteira e territórios as existentes antes da guerra de 1967. Israel não aceita isso, né? O trânsito de pessoas e mercadorias entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia deve ser liberado por Israel. Israel não deixa que os árabes, os muçulmanos, transitem com mercadorias, né, e pessoas nessa faixa chamada faixa de Gaza e Cisjordânia, ali na Palestina, que dá acesso a Jerusalém, né? Esse é o motivo dessa guerra toda. Então, Israel deve permitir que as famílias residentes em seu território, antes da fundação de seu país, voltem à região. Israel rejeita, pois perderia sua identidade de Estado judeu, né? Claro, se o povo muçulmano, se o povo islâmico, que pertence ao islamismo, né, ocupa Jerusalém, a característica cristã de Jerusalém é perdida, né, dos seguidores do Cristo, né? E não só dos seguidores do Cristo, que existe aí uma faixa de judeus, uma grande parte de judeus que não acredita no Cristo como Messias. Então eles não são cristãos, são judeus, né? São judaístas, como são chamados. Israel deve derrubar o muro que separa o seu território, aí, né? O muro de Berlim cai, mas surge o muro entre a Palestina, né? Que separa o povo aqui, né? Então eles querem que Israel permite o acesso a recursos naturais como água potável, remover os assentamentos da Cisjordânia. Israel não aceita isso, obviamente, por isso essa guerra não tem fim, tá, gente? Então, aqui nós temos que países reconhecem Israel reconhecem Israel e Palestina.
Paraguai, né? Se eu não me engano, aqui é o Paraguai. Ahn, aqui eu não vou me lembrar agora, mas se eu não me engano, é a Venezuela, né? Aqui na África, não vou me lembrar muito, mas nós temos aqui, ó, reconhecem solo palestino. Os países de verde escuro, né? Reconhecem a Palestina, mas também se manifestam em relação a Israel. Esse verde mais claro, os países mais radicais, tá, pessoal? Aqui é Venezuela mesmo, eles não aceitam, não reconhecem. Os países que reconhecem estão em azul escuro, né? Esse azul escuro aqui. E os países que reconhecem Israel, mas também mantêm relações com a Palestina, são esses países é, de azul mais claro. E os que reconhecem Israel e Palestina, inclui o Brasil, aqui a grande região da Alemanha e da Rússia, né? Grande parte dos países africanos, o Brasil e vários outros países da América do Sul, ok? Então essa nossa aula de hoje ela vai continuar, pessoal, mas também vai haver já uma atividade na plataforma Google Class, né, nos formulários do Google, uma atividade relacionada a essa aula de hoje, essa explicação desse slide de hoje, tá bom? Então fiquem ligados lá na plataforma, vou mandar o link para vocês no grupo, para que vocês acessem e participem da aula, já obtendo nota, hein, galera? Porque eu estou dando continuidade ao que vocês vinham tendo de geografia. Quer dizer, me desculpem, porque eu nem sei direito se vocês estavam tendo aula de geografia. Pode ser que não, né? Porque não foi me passada essa informação. Mas se estavam, essa é uma continuação do que vocês estavam vendo, na teoria, beleza? Se não estavam, vamos partir daqui, tá bom? Pode deixar que eu ajeito isso com a coordenação e a direção de partir daqui a constituição das notas de vocês para esse bimestre, ou para esse ciclo, né? Como é agora o ensino médio, ok? Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, não entendi, deixa lá um comentário na sala do Google Class onde eu tenho acesso, tá bom? A gente não está usando, mas se precisar também podem usar, não tem problema, mas basicamente usem a plataforma para as suas dúvidas, ok? Seus questionamentos e comentários a respeito da aula, até mesmo se gostaram ou não, beleza? Grande abraço, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.